dia, sou a professora Adriana, do Centro Educacional Herança do Senhor. Tudo bom com vocês, meus amores? Sintam-se todos abraçados. A professora está morrendo de saudade de cada um de vocês, tá bom? Hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula de História sobre o Brasil Colônia. Lembra que a professora falou sobre as capitanias hereditárias, porque esse sistema não deu certo no Brasil, tá? Porque somente duas prosperaram. Então, como esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo, não significa que elas acabaram, não é isso, ele não deu certo. Então, o rei de Portugal decidiu instalar no Brasil o governo geral, porque o sistema de capitania não deu certo. Então, em meados de 1548, o rei de Portugal decidiu que o Brasil teria o seu próprio governador geral. E a professora vai falar sobre os 3 primeiros governadores gerais que o Brasil teve, tá bom? Então, nós vamos falar primeiro do Tomé de Souza, tá? Tomé de Souza, ele chegou em meados de 1549. Com ele veio os primeiros padres jesuítas, vieram outros colonos, e ele tinha que explorar ainda mais o interior do Brasil atrás de riquezas, além de ter de combater os ataques indígenas, porque muitas capitanias não deram certo justamente por esses atritos com os indígenas. Então ele veio para tentar, né, apaziguar uma matança indígena para que o Brasil pudesse ser colonizado. Então ele fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, porque ele achou um lugar estratégico, né, que o Brasil sofria ataques de outros países, além de piratas e entre outras coisas, atrás de riquezas também, assim como Portugal. Então ele viu ali um lugar estratégico que ele poderia se defender, e ali ele instalou a primeira capital do Brasil. Então, quando foi em meados de 1553, veio ao Brasil o segundo governador geral. Esse não teve muito sucesso, porque o governo dele teve muitas guerras, muita matança, muito atrito. E além do mais, os franceses invadiram, né, uma parte e fizeram a colônia, né, da França Antártica. Então, foi tudo no governo geral do segundo governador, que foi o Duarte da Costa. Ele não ficou muito tempo, né, nesse governo, justamente, além dos vários atritos com os indígenas, também os franceses, né? Então ele não conseguiu expulsar os franceses, não conseguiu combater tudo isso. Então veio ao Brasil o nosso terceiro governador geral. Esse sim ficou bastante tempo aqui sendo o governador do nosso Brasil. Ele chegou em meados de 1558 e ficou até 1572. Com ele veio o sobrinho dele, o Estácio de Sá, que era um dos sobrinhos mais preferidos dele. Então esse sobrinho veio para ajudá-lo a ele. E o principal objetivo desse governador, o Sá, era o quê? Expulsar os franceses do território brasileiro. E foi assim, com a ajuda do seu sobrinho, o Estácio de Sá, que junto eles lideraram, e eles conseguiram, né? Mas isso durou muito. Lá para meados de 567 foi que eles conseguiram, tá, expulsar os franceses daqui. Tá? Então, o Estácio de Sá, ele teve um papel muito importante no governo do tio dele. Tá? O Estácio de Sá era uma pessoa nobre, ele era um desembargador, então ele era muito, entendia de lei, ele tinha muito dinheiro, então ele era muito autoritário. Então, com ele surgiu, né, no governo dele, teve a legalização da escravidão dos indígenas, tá? Foi no governo dele que teve essa legalização. Então, foi um governo muito atribulado também, mas ele, junto com o sobrinho, eles conseguiram, tá, expulsar os franceses. E o Estácio de Sá, ele funda, tá, a segunda capital do Brasil, que todos nós conhecemos como a cidade maravilhosa, né? Então, ele fundou
foi lá em São Sebastião, a nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Então ele achou o lugar muito lindo, muito maravilhoso. Então ele também achou aquele lugar muito estratégico para combater, né, os ataques que os franceses vieram de novo atacar e outros países que queriam também as riquezas aqui do Brasil. Então esse último governador, ele ficou bastante tempo, ele teve essa ajuda do sobrinho dele, o Estácio Já, que juntos conseguiram expulsar os franceses, e ele fundou a segunda capital, que hoje nós conhecemos como a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Então, para mostrar para vocês, esses foram os três principais, os três primeiros governadores gerais do Brasil. Cada um, tá, tem a sua especialidade. Então, no governo de cada um teve uma coisa que marcou, tudo bem? Então, preste atenção, eu quero que vocês olhem o livro de vocês na página 361. Lá também está explicando sobre o governador geral e está falando de cada um. Então, eu fiz aqui um resumo para vocês entenderem, né, a importância de cada um que teve no seu governo, tá? Que cada um fez no seu governo geral aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Boa aula, até a próxima aula.